A mala bateu no chão de mármore da entrada com um som que ecoou pela casa inteira. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui fechar o zíper. 8 anos. 8 anos cuidando do meu sogro doente. 8 anos de plantões noturnos no hospital, seguidos de tardes trocando fraldas, administrando medicamentos, conversando com ele quando a doença permitia momentos de lucidez. E agora, com 40 anos, eu estava sendo expulsa como uma criminosa. Ana, você tem 1 hora. A voz do meu marido Marcelo veio das escadas. Ele tinha 43 anos e eu não reconhecia mais aquele homem. Seus olhos, sempre tão gentis quando me olhavam, agora carregavam algo que me cortava por dentro. Nojo. 1 hora para sair da minha casa. Da nossa casa, eu quase corrigi, mas minha garganta estava fechada demais para falar. Eu subi as escadas pela última vez, passando pelas fotos penduradas na parede. Nossa festa de casamento há 12 anos. Eu tinha 28, ele 31. Eu era enfermeira recém-formada, ele engenheiro civil. Nos conhecemos quando ele quebrou o braço em um acidente no canteiro de obras, e eu fui a enfermeira que cuidou dele no pronto-socorro. 3 anos de namoro antes de casar. 3 anos felizes. No quarto, abri o guarda-roupa. O que você leva quando sua vida inteira cabe em uma mala? Peguei apenas roupas, documentos, meu tablet. Deixei as joias que ele tinha me dado, os presentes, tudo que era nosso. Levei apenas o que era indubitavelmente meu. Quando minha mão tocou o uniforme de enfermagem pendurado ali, as lágrimas finalmente vieram. 8 anos fazendo dupla jornada. Hospital de manhã, cuidadora de tarde e noite. Seu Henrique tinha 70 anos quando o câncer foi diagnosticado. Câncer de pulmão, estágio avançado. Ele era viúvo havia 5 anos, morava sozinho em Curitiba. Patrícia, a irmã mais velha de Marcelo, morava em São Paulo com um marido rico. Ela tinha 46 anos e uma vida ocupada demais para cuidar do próprio pai. Quando o diagnóstico veio, ela ligou chorando. Marcelo, eu não posso largar tudo aqui. Meu trabalho, as crianças, você entende. Você e a Ana podem cuidar dele, né? Vocês moram perto. E nós aceitamos. Ou melhor, eu aceitei, porque Marcelo trabalhava o dia inteiro. Era eu quem levava seu Henrique para a quimioterapia, eu quem acordava de madrugada quando ele vomitava, eu quem segurava a mão dele quando a dor era tanta que ele chorava. Era eu quem ouvia as histórias da vida dele, quem ria das piadas ruins, quem prometia que tudo ia ficar bem mesmo sabendo que não ia. Patrícia aparecia 2 vezes por ano. Ficava um final de semana, tirava fotos com o pai para postar no Instagram com legendas emocionantes sobre família e amor e voltava para São Paulo. Mas seu Henrique nunca reclamou. Ele entendia, dizia. Patrícia tinha sua vida. Há 3 meses, quando o médico disse que eram os últimos meses, seu Henrique me chamou para conversar a sós. Ana, filha. Sua voz estava fraca. Eu quero que você saiba que eu vejo tudo que você faz. Sei que você trabalha no hospital, volta para casa cansada e ainda cuida de mim. Sei que você abre mão de sair com amigas, de viajar, de viver sua vida. Eu quero agradecer. Eu segurei a mão dele. O senhor é da família. É meu dever. Não é dever, Ana. É amor. E eu vou me certificar de que você seja recompensada por isso. Eu não entendi na época o que ele quis dizer. Pensei que era apenas um velho emocional falando do coração. Mas ele estava falando literalmente. 2 semanas atrás, tudo desmoronou. Patrícia chegou de surpresa em um sábado de manhã. Eu estava no quarto de seu Henrique, ajudando-o a tomar banho. Ouvi a voz dela na sala. Marcelo, onde você está? Cadê o papai? Desci depois de acomodar seu Henrique na cama. Patrícia estava na sala com uma expressão que eu nunca tinha visto. Seus olhos, sempre calculistas, estavam vermelhos. Ana, onde está o talão de cheques do meu pai? O tom era acusatório. Está na gaveta do escritório dele, como sempre. Por quê? Porque eu fui no banco ontem resolver umas coisas da conta dele e descobri movimentações estranhas. Meu coração começou a acelerar. Que tipo de movimentações? Saques. Muitos saques. Nos últimos 6 meses, mais de R$150 mil foram retirados da conta dele. Eu senti como se o chão tivesse sumido. Como assim? Eu nunca. Você é quem cuida das finanças dele, não é?
Você é quem tem acesso à conta, aos cartões, ao talão, mas eu só uso para pagar as contas, os remédios, os médicos. O senhor Henrique me deu procuração, mas eu nunca. Patrícia sacou papéis da bolsa. Esses são os extratos. Veja você mesma. Saques em dinheiro. 2.000 aqui, 3.000 ali, 5.000. Sempre que meu pai estava em consulta ou internado. Sempre quando você estava com ele. Eu olhei para os papéis e realmente havia saques que eu não reconhecia. Mas eu não fiz isso. Patrícia, você tem que acreditar em mim. Acreditar? Ela riu com amargura. Você acha que eu sou idiota? Você viu uma oportunidade e aproveitou. Um velho doente, generoso demais, que confiava em você. Meu rosto queimava. Marcelo, que tinha aparecido na sala durante a discussão, estava em silêncio. Marcelo, você sabe que eu nunca faria isso. Patrícia continuou. Eu já conversei com um advogado. Isso é peculato, apropriação indébita. Eu posso te processar, Ana. Posso te colocar na cadeia. Mas não vou fazer isso por consideração ao meu irmão e ao meu pai. Desde que você saia dessa casa e nunca mais se aproxime dele, foi quando Marcelo finalmente falou. E ele olhou para mim com aqueles olhos cheios de decepção. Como você pôde, Ana? Meu pai confiou em você. Nós confiamos em você. Eu não fiz nada. Minha voz saiu como um sussurro. Os saques não fui eu. Eu nunca roubaria do seu pai. Patrícia bateu a mão na mesa. Não minta. Você é a única com acesso. A única que estava sempre com ele. Quem mais seria? A enfermeira do hospital? O médico? Para de inventar desculpas e assume o que você fez. Marcelo, eu juro por tudo que eu amo. Eu não peguei esse dinheiro. Alguém está me incriminando. Marcelo, por favor, me escuta. 12 anos juntos. Você me conhece. Mas Marcelo desviou o olhar. Patrícia mostrou mais papéis, datas, horários. Cada saque corresponde a um dia que você estava com ele. Como você explica isso? Eu não sei, mas eu não fui. Preciso ver os extratos direito. Preciso entender. Você já entendeu o suficiente. Patrícia pegou a bolsa. Marcelo, ou ela sai, ou eu vou à polícia agora. E também vou tirar papai daqui. Vou levá-lo para São Paulo, onde ele vai estar seguro dessa ladra. Não. Eu dei um passo à frente. Vocês não podem mover ele agora. O médico disse que qualquer estresse, qualquer mudança brusca pode. Pode o quê? Matá-lo? Patrícia me encarou. Ele está morrendo de qualquer jeito. E prefiro que ele morra em paz do que roubado. As palavras me atingiram como bofetadas. 8 anos. 8 anos limpando, alimentando, confortando, amando aquele homem. E agora era assim que terminava. Marcelo, me dá 24 horas para provar que eu não fiz isso. Por favor, só 24 horas. Eu imploro. Marcelo olhou para a irmã, depois para mim. Você tem 1 hora para fazer as malas. Eu quero você fora daqui quando eu voltar do banco. Vou com a Patrícia verificar tudo pessoalmente. E Ana, quando meu pai perguntar por você o que eu vou dizer, diga a verdade. Sua voz estava quebrada. Diga que a nora que ele amava roubou dele. E eles saíram. Me deixaram ali, sozinha naquela casa onde eu tinha vivido os últimos 12 anos, onde tinha cuidado de um homem doente como se fosse meu próprio pai, onde tinha construído uma vida que agora estava em destroços. Subi as escadas em choque. Antes de começar a arrumar, fui até o quarto de seu Henrique. Ele dormia, a morfina mantendo a dor sob controle. Seu rosto estava tão magro, tão pálido. Segurei sua mão. Sinto muito. Eu sussurrei. Sinto muito por não poder me despedir direito. Sinto muito que você vai pensar que eu te traí. Fiz as malas mecanicamente. Liguei para minha irmã Juliana. Ela morava a 30 minutos dali, em outra parte de Curitiba. Atendeu no segundo toque. Ana, o que foi? Sua voz está estranha. Não consegui responder de imediato. A garganta estava fechada. Ju, eu preciso de um lugar para ficar. Agora. Já estou indo te buscar. Quando terminei de arrumar, desci com a mala. A casa estava silenciosa demais. Deixei as chaves na mesa da cozinha com um bilhete. Marcelo, eu não roubei seu pai. Quando você descobrir a verdade, espero que consiga viver com a culpa de ter me expulsado.
Juliana chegou 20 minutos depois, me viu na calçada com a mala e não fez perguntas, apenas me abraçou e me levou. Os primeiros 3 dias na casa dela foram os piores da minha vida. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Meu telefone tocava com mensagens do hospital perguntando por que eu não tinha ido trabalhar. Pedi licença médica. Não conseguia nem me levantar da cama. Juliana me forçava a tomar água, me cobria, me deixava chorar. Como ele pôde acreditar nela tão facilmente? Eu soluçava. 12 anos, Ju. 12 anos e ele não me deu nem 24 horas para provar minha inocência. No 4º dia, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô, senhora Ana Beatriz Santos. Uma voz feminina, profissional. Sim. Aqui é da gerência do Banco Santander, agência Batel. A senhora poderia vir aqui hoje? É sobre a conta do senhor. Henrique Costa. Meu coração disparou. Do que se trata? Preferimos falar pessoalmente. A senhora tem algum horário disponível? Eu tenho o dia todo. 2 horas depois eu estava no banco. A gerente, uma mulher de uns 50 anos chamada Cristina, me recebeu em uma sala privada. Senhora Ana, obrigada por vir. Entendo que houve algumas complicações envolvendo a conta do senhor, Henrique. Complicações é um jeito gentil de dizer. Fui acusada de roubar dele. Cristina ajeitou os óculos. Por isso mesmo pedi que viesse. Verifica. Há alguns dias, a filha dele, Patrícia, veio aqui acusando a senhora de fazer saques irregulares. Sim, e daí? Ela mostrou os extratos para meu marido e para mim. Daí que algo não batia. Cristina abriu uma pasta. Então fiz o que deveria ter feito quando a senhora Patrícia esteve aqui. Revisei todas as movimentações pessoalmente e verifiquei as câmeras de segurança das agências onde os saques foram feitos. Meu coração começou a bater mais forte. E a senhora nunca fez nenhum desses saques. O quê? Aqui. Ela virou o computador para mim. São imagens das câmeras, todas até as que Patrícia mencionou. Você quer ver? Ela apertou play. A primeira imagem mostrava o interior de uma agência bancária. A data no canto, 6 meses atrás. Eu vi uma mulher de costas se aproximar do caixa eletrônico. Quando ela se virou ligeiramente, meu estômago embrulhou. Patrícia. Era Patrícia com um lenço na cabeça e óculos escuros, mas era claramente ela. Cristina passou para outro vídeo. Mesma coisa. Patrícia em outra agência, outro saque. E outro. 12 vídeos no total. Ela usou o cartão dele? Ela tinha o cartão e a senha. Cristina suspirou. Aparentemente ela começou a fazer os saques há 8 meses. Sempre em agências diferentes, sempre pequenos valores para não levantar suspeita, mas quando somados, somam R$150 mil. E ela colocou a culpa em mim. Foi um plano. Cristina acenou. Um plano bem elaborado. Ela esperou acumular valor suficiente, depois veio aqui fazendo escândalo, acusando a senhora, mostrando os extratos. Se eu não tivesse verificado as câmeras, ninguém questionaria. Por que você verificou? Porque eu conheço o senhor Henrique há 20 anos. E nos últimos 8, vi a senhora entrar e sair desse banco inúmeras vezes. Sempre educada, sempre cuidadosa com o dinheiro dele, sempre pedindo orientação para cada pagamento. A história não batia. Eu senti como se pudesse respirar pela primeira vez em 4 dias. Você tem como provar isso? Já fiz um relatório completo com prints das câmeras, timestamps, tudo. Cristina me entregou um envelope. Aqui está uma cópia. E eu já liguei para o advogado do senhor. Henrique informando sobre a fraude. A senhora Patrícia cometeu um crime. O que vai acontecer agora? Isso depende do senhor Henrique e da senhora. Vocês podem processar. E, tecnicamente, como procuradora, a senhora tem obrigação de comunicar à polícia. Mas entendo que é uma situação familiar delicada. Eu segurei o envelope como se fosse ouro. Obrigada. Muito obrigada. A senhora não imagina o que isso significa. Imagino sim. Cristina sorriu tristemente. Já vi muitas famílias se destruírem por dinheiro. Espero que a sua consiga se recuperar. Saí do banco e fui direto para a casa da Juliana. Mostrei tudo para ela. Aquela vagabunda, Juliana explodiu. Aquela víbora. Ela planejou isso, Ana.
Ela sabia que o pai estava morrendo, sabia que você tinha procuração, e usou isso para roubar e colocar a culpa em você. E o Marcelo acreditou sem questionar. Juliana segurou minha mão. O que você vai fazer? Eu olhei para os papéis. Primeiro, vou ver seu Henrique. Ele merece saber a verdade. Depois vou decidir sobre Marcelo. Liguei para o celular de seu Henrique. Sabia que Patrícia tinha levado ele para São Paulo depois de me expulsar. Ele atendeu com a voz fraca. Alô? Seu Henrique, é a Ana. Houve uma pausa longa. Ana, ouvi dizer que você, eu sei o que disseram, e não é verdade. Nada do que Patrícia disse é verdade. Seu Henrique, eu preciso te ver, preciso te mostrar uma coisa, mas estou em São Paulo. A Patrícia, eu vou aí, hoje, agora. Por favor, me espera, não fala nada para ela. Apenas me espera. Juliana dirigiu. 4 horas até São Paulo. No caminho, ensaiei 1000 vezes o que ia dizer. Mas quando chegamos no apartamento de Patrícia, tudo que eu sentia era raiva. Toquei a campainha. Patrícia abriu a porta e seu rosto empalideceu. Como você. Como eu descobri. Eu segurei o envelope. Câmeras de segurança, Patrícia. O banco tem câmeras. Eu vi você fazer cada um daqueles saques. Vi você roubar seu próprio pai e colocar a culpa em mim. Ela tentou fechar a porta, mas coloquei o pé. Seu Henrique está aí? Ele não quer falar com você. Acho que ele vai querer. Eu empurrei a porta e entrei. Marcelo estava na sala, seu rosto confuso. Ana, o que você está fazendo aqui? Vim mostrar para vocês quem realmente roubou seu pai. Joguei as fotos das câmeras de segurança na mesa de centro. Patrícia, em cada uma delas. Claramente visível, fazendo os saques. O gerente do banco fez um relatório completo. Datas, horários, valores. Tudo foi ela. Marcelo pegou as fotos, olhando uma por uma. Seu rosto foi mudando de confusão para choque para raiva. Patrícia. O quê? Não é o que parece. Ela tentou. Não é o que parece? Gritei. Você roubou 150 mil reais do seu próprio pai moribundo. Você me incriminou, destruiu meu casamento. E ia deixar ele morrer pensando que eu tinha traído a confiança dele. Eu precisava do dinheiro. Patrícia gritou de volta, as máscaras finalmente caindo. Você acha que é fácil manter meu padrão de vida? As crianças em escola particular, a casa, as viagens. Enquanto isso, você estava aqui brincando de enfermeira, se fazendo de santa. Seu pai estava confiando em mim para cuidar dele. Era isso que eu estava fazendo. Não brincando, cuidando. Por 8 anos. Onde você estava, Patrícia? Tirando fotos para o Instagram. Eu estava vivendo minha vida. Ela cuspiu. Não sendo escrava de um velho que ia morrer de qualquer jeito, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então uma voz fraca veio do corredor. Então era isso que você pensava de mim. Seu Henrique estava na porta do quarto, apoiado em uma cadeira de rodas. Marcelo deve ter o levado até ali. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Eu era apenas um inconveniente para você, um banco para sacar dinheiro. Papai, eu não! Sai da minha frente! Ele disse com uma força que não parecia possível. E não volte. Você não é mais minha filha. Patrícia começou a chorar, mas não eram lágrimas genuínas. Eram lágrimas de alguém que foi pega, não de alguém que se arrependeu. Seu Henrique virou a cadeira em minha direção. Ana, me perdoa. Me perdoa por não estar consciente quando te expulsaram, por não poder defender você. Eu me ajoelhei ao lado da cadeira dele, segurando sua mão. Não tem nada a perdoar. O senhor não sabia. Mas eu deveria ter deixado mais claro. Deveria ter protegido você melhor. Ele olhou para Marcelo. E você? Você é tão culpado quanto sua irmã. Ana cuidou de mim quando ninguém mais quis. Ela abriu mão da vida dela, trabalhou dobrado, me deu dignidade nos meus piores momentos. E você, no primeiro sinal de problema, acreditou em mentiras. Não deu a ela nenhuma chance. Pai, eu sei que você tem muito a pensar. Seu Henrique me olhou novamente. Mas Ana, quero que você saiba, aquele dinheiro que Patrícia roubou era para você. Pisquei confusa. O quê? Mudei meu testamento há 3 meses. 60% de tudo vai para você. A casa em Curitiba, as economias, os investimentos.
Você merece por tudo que fez. Eu não quero seu dinheiro. Minha voz saiu embargada. Eu só queria que o senhor soubesse que eu nunca o trairia. Eu sei, filha. Eu sempre soube. 2 dias depois, voltei para Curitiba. Seu Henrique veio comigo. Marcelo dirigindo em silêncio. Patrícia ficou em São Paulo, já com advogados envolvidos. Voltamos para aquela casa, mas nada era igual. Eu cuidei de seu Henrique em suas últimas 3 semanas. Ele faleceu em paz, em casa, comigo segurando sua mão. Marcelo estava lá também, mas entre nós havia um abismo que eu não sabia se conseguia cruzar. Depois do funeral, Marcelo finalmente falou: Ana, eu sinto muito. Sinto por não ter acreditado em você, por ter escolhido minha irmã, por ter te expulsado sem sequer ouvir. Eu olhei para ele. 12 anos, Marcelo. 12 anos e você duvidou de mim em minutos. Eu sei, e vou carregar isso para sempre. Mas por favor, volta. Podemos recomeçar. Eu respirei fundo. Eu não sei se posso. Não sei se consigo confiar em você de novo. Vou fazer terapia. Vou fazer o que for preciso. Marcelo segurou minha mão. Só me dá uma chance. Hoje, 6 meses depois, ainda estamos juntos. Mas não é como era antes. Há cicatrizes. Há momentos em que olho para ele e ainda vejo aqueles olhos cheios de desprezo. Estamos fazendo terapia de casal. Ele está trabalhando em seus problemas, em entender por que foi tão rápido em me condenar. E eu estou trabalhando em perdoar. Não por ele, mas por mim. Porque carregar raiva é pesado demais. O dinheiro que seu Henrique deixou está em uma conta que não toquei. Não era por isso que eu cuidei dele. Foi por amor, por respeito, por humanidade. Patrícia foi processada. Vai ter que devolver o dinheiro e provavelmente enfrentar acusações criminais. Não falei mais com ela e não pretendo. Algumas pontes, quando queimadas, é melhor deixar assim. E quando olho no espelho agora, vejo uma mulher diferente. Uma que aprendeu que amor sem confiança não é amor. Que 8 anos de dedicação podem ser manchados por segundos de acusações falsas. Mas também vejo uma mulher que sobreviveu, que provou sua inocência, que estabeleceu limites. Ainda não sei se meu casamento vai sobreviver. Alguns dias acho que sim, outros não. Mas aprendi que eu vou sobreviver independente disso. E às vezes, essa é a maior vitória de todas.